Boa noite a todos. Pedindo desculpa pelo atraso, toda a sessão solene é isso. Queríamos, nessa sessão solene do Dia do Maçom, convidar para tomar assento à mesa da presidência o vereador proponente Emanuel Garcia de Amorim. O celular tocou, eu disfarcei, né? Com toda desculpa, mas a sessão solene, ela pode ser aplaudido, tá? Não pode ser vaiado, mas aplaudir o vereador pode. Queria agora passar a palavra ao nosso presidente da Câmara, Emanuel Garcia de Amorim. Senhoras e senhores, público presente, boa noite a todos. Neste momento, passaremos à composição da mesa diretora. Gostaria de convidar o ilustríssimo senhor presidente desta Casa de Leis, perdão, meu mestre de cerimônias está me corrigindo aqui. Gostaria de convidar o ilustríssimo senhor vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva para compor o assento aqui da frente. Gostaria de convidar o ilustríssimo senhor vereador Arilson da Silva Ferreira para compor as cadeiras aqui da frente. Gostaria de convidar o ilustríssimo senhor vereador Júlio Maria para compor a cadeira da frente. Gostaria de convidar o ilustríssimo senhor vereador Darlan Silva Barglini para compor a sua cadeira de assento. Gostaria de convidar o ilustríssimo senhor vereador Everaldo Pereira Salles para compor seu assento. E neste momento convidar a ilustríssima senhora vereadora Maria Miguelina de Lourdes Quintino para ocupar o seu assento. Para compor a mesa diretora, gostaria de convidar o ilustríssimo senhor vereador, presidente desta Casa de Leis, senhor Rogério César. Gostaria de convidar para tomar assento à mesa diretora o ilustríssimo senhor prefeito municipal Wellington Virgílio Pereira. Gostaria de convidar para compor a mesa diretora o vice-prefeito José Uledir Tiengo. Gostaria, neste momento, de convidar para compor a mesa diretora o venerável mestre da loja simbólica Delta Maçônica, Filho de Luz e Virtude, nosso irmão Ademir João de Andrade. Gostaria de convidar também para compor a mesa diretora o venerável mestre da loja Fênix, número 52, nosso irmão Wilson Rodrigues Moreira. Ainda para compor a mesa diretora, gostaria de convidar o venerável mestre da loja Arte Virtude Oriente de Lajinha, nosso irmão Perílio Barbosa Leite da Silva. Representando o Supremo Conselho
do grau 33, gostaria de convidar nosso irmão Emanuel Roberto Vieira de Moraes. Também para compor a mesa diretora, representando o GOB, Grande Oriente do Brasil, deputado federal, nosso irmão Helder Luciano Teixeira dos Santos. Representando o GOB-ES, Grande Oriente do Brasil do Estado do Espírito Santo, nosso deputado estadual, irmão Israel Miranda. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos que se posicionassem de pé para juntos entoarmos o hino nacional.
neste momento, declaro aberta a sessão solene em alusão ao Dia do Maçom. Neste momento, eu gostaria de convidar nosso irmão Marco Antônio Sonsim para poder fazer a abertura do livro da lei. Todos de pé. Salmo 133, a excelência da união fraternal. Cântico de romagem de Davi. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é de costume, em nenhuma reunião aberta de qualquer loja maçônica, não se inicia sem antes ler o texto que nós chamamos o livro da lei, que aqui nós colocamos como a Bíblia Sagrada, para pedir a permissão do grande arquiteto do universo, nosso Deus de amor e bondade, para abençoar os nossos trabalhos. Aberta e fechada. Neste momento, gostaria de passar a palavra para os homenageados, que aqui estão representados pelos seus veneráveis mestres, tanto da augusta e respeitável Loja Simbólica Fênix, número 52, como da augusta e respeitável Loja Simbólica Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtude. Então, neste momento, eu gostaria de chamar para poder fazer uso da palavra o venerável mestre da Loja Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtude, nosso irmão Ademir João de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iuna, Rogerinho, vereador Emanuel, irmão vereador Emanuel, que preside a sessão solene de homenagem ao Dia do Maçom, excelentíssimos senhores vereadores dessa Casa de Leis, que dedicam seus dias a representar o nosso povo da cidade de Iuna, obreiros da augusta e respeitável Loja Simbólica Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtudes, número 1702 da nossa cidade, que se fazem presente. Também os obreiros da augusta e respeitável Loja Simbólica Fênix, número 52, que também se fazem presente, representado pelo nosso irmão venerável mestre Wilson. Historicamente, a maçonaria passa basicamente por 3 fases até chegar aos nossos dias. A primeira fase chamava-se de maçonaria primitiva, que era onde que era um período que abrange o conhecimento herdado do passado. Era muito comum a pregação das crendices, das curas, do bem e do mal, deixando prevalecer dentro das instituições. Uma certa busca pelo ocultismo, com muito mais ocorrência do que atualmente. Há vertentes afirmando que ela teve início na Mesopotâmia. Outras confundem os movimentos religiosos do Egito, os caldeus, mas a fonte mais confiável que nós temos é que a maçonaria teve início com a construção do Templo de Salomão. Esta é a mais confiável das nossas origens.
A segunda fase da maçonaria, nós passamos por uma fase denominada maçonaria operativa. A origem perde-se pela Idade Média. Consideramos as suas origens operativas, ou seja, associações de cortadores de pedras. Eram os pedreiros que faziam os grandes templos, as grandes igrejas, as estradas, as pontes, as grandes obras, principalmente da Europa, que foi de onde surgiu boa parte do conhecimento maçônico, Europa e Ásia, basicamente. Por fim, nós temos uma história mais recente que denominamos de maçonaria especulativa. Essa é a maçonaria que hoje nós pertencemos. Ela foi criada no dia 24 de junho de 1717, na Inglaterra, em Londres. Em face de uma ruptura com a Igreja Católica da época, que paulatinamente essa ruptura vem sendo superada, a ponto de nós já termos posicionamento como do Papa João Paulo II, que se referiu à maçonaria como uma respeitável organização. Então a gente já pode mencionar, eu acredito, que aquelas pequenas desavenças ou grandes desavenças que ocorreram no passado, elas ficaram no passado. E hoje já dá para se caminhar juntos com as diversas instituições sérias da nossa sociedade. A maçonaria se instalou em todos os países do mundo. Nós conseguimos entrar onde nenhuma outra instituição, seja lá qual instituição for, conseguiu. Hoje, nós somos reconhecidos como irmãos, podemos nos reconhecer como irmãos em quase todos os países do mundo. Ainda que tenha alguma diferença ritualística na execução dos nossos trabalhos, a essência da maçonaria não muda. O objetivo da maçonaria é o mesmo. Há que se destacar que a maioria das potências mundiais são onde a maçonaria tem maior força. Vou fazer um destaque simples e bem objetivo. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, são onde a maçonaria tem a maior força. Os Estados Unidos é o maior país maçônico do mundo. No Brasil, fomos instalados no Brasil Colônia. E não é novidade para ninguém os importantes serviços prestados pela maçonaria quanto à libertação dos escravos, o rompimento com Portugal e a instalação de uma pátria livre, o movimento de Inconfidência, um pouco depois. Então, temos história cravado em todos os países, inclusive no Brasil. Temos importantes e relevantes trabalhos desenvolvidos na educação, na cultura, nas obras, na arquitetura de todo o nosso país. Se nós pegarmos os grandes arquitetos do nosso país, nós perceberemos que eles tinham vinculação com a maçonaria. Em Una, especificamente falando, nós estamos em atividade desde o ano de 1967. São 50 anos de serviços prestados a essa comunidade. São 50 anos de atividades maçônicas que se tem conhecimento aqui no nosso município. Claro que, primeiramente, eu estou falando da instalação da Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtude, da qual nós tivemos a oportunidade de ser fundados pela loja Arte e Virtude de Lajinha, da qual nosso irmão Perilho está representando, e pela loja de Guaçuí, Liberdade e Luz de Guaçuí. As duas lojas se uniram e vieram aqui e fundaram a Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtude no ano de 1967. Quando eu nasci, já tinha 10 anos de maçonaria aqui na nossa cidade. Estamos prestando relevantes serviços à sociedade com obreiros úteis e dedicados, com reconhecimento deste trabalho.
hoje estamos sendo agraciados com essa homenagem, que recebemos com muito prazer, mas não em nosso nome. Essa homenagem, eu poderia dizer que não é para nós, mas sim para aqueles fundadores, aqueles que já fizeram a história na maçonaria. Eu vou citar o nome de alguns, que certamente é do conhecimento de alguns irmãos aqui e alguns daqueles que são mais antigos na nossa cidade. João Oliveira Miranda, o João Miranda, pai do nosso irmão Israel, que é um dos fundadores da maçonaria de Una. O Durandé, que já faleceu. Pastor José Oliveira Miranda, pastor da Igreja Presbiteriana, que também é um dos fundadores da maçonaria em nossa sociedade unense. Professor Tancredo Ferreira da Silva, João Rios, Manuel Rodrigues Magalhães, José Muzi, Wellington Firmino do Carmo, Josi Padilha e tantos outros que com certeza estão no Oriente Eterno, emocionados em saber que essa Casa de Leis, presidente, teve o reconhecimento pelo trabalho deles no nosso município. Nós ainda estamos construindo a nossa história. Quem sabe um dia nós também estaremos sendo homenageados aqui. Eles são merecedores. Muito obrigado a essa Casa de Leis pela iniciativa e que o grande arquiteto do universo esteja sempre guiando as decisões deste parlamento. Muito obrigado. Neste momento, gostaríamos aqui de fazer o reconhecimento por todo o serviço prestado pela loja Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtude. Eu gostaria de convidar, neste momento, o prefeito municipal, Wellington Virgílio Pereira, para que pudesse fazer a entrega da placa em homenagem à querida loja Delta. Câmara Municipal de Una, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulações. A Câmara Municipal de Una, no mês em que se comemora o Dia do Maçom, vem congratular com todos os membros da augusta e respeitável loja simbólica Delta Maçônica, Filho de Luz e Virtude, de Una, Espírito Santo, pela defesa dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, defendida por essa tão nobre e digna instituição. Iuna ES, 21 de agosto de 2017. Rogério César, presidente. Neste momento, eu gostaria de convidar para compor esta mesa, representando a augusta e respeitável loja simbólica Templários do Caparaó, do Oriente de Ibatiba, o ex-venerável mestre, irmão Maurício Dutra de Souza. Dando continuidade aos nossos trabalhos e passando para a próxima loja homenageada, gostaria de convidar o venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Fênix, número 52, nosso irmão Wilson Rodrigues, para fazer uso da palavra. Oi, boa noite. Agradecer ao Rogério César, presidente dessa casa, ao irmão Emanuel Garcia, aos outros vereadores todos, o prefeito Wellington,
vice-prefeito Ledil Tiengo, a todos os irmãos presentes, familiares. Vou ser bem breve e falar depois do irmão Demi, né, até a pastinha toda arrumadinha, ficou bacana. Mas é bem sincero, 21 de agosto de 2017, une Espírito Santo. A pergunta para essa noite é: a maçonaria é regional? Não. Ela é universal e suas lojas espalham-se por todos os recantos da terra, sem preocupação de fronteiras e de raças. Por ser tão antiga, manter suas tradições junto a mitos e histórias se tornou normal. Mas o mais importante foi sua contribuição durante toda a história da humanidade. Na ciência, no comércio mundial, na música, nas guerras e na política, fazendo desses que fizeram essa história grandes exemplos para o crescimento da humanidade. Hoje a maçonaria segue à risca seus conceitos, ajudar e fazer parte no crescimento da humanidade, como cidadão, como pai, como filho, como profissional e o mais importante, ser um exemplo para ser seguido na sociedade. É o que continha. Gostaria, neste momento, representando o Poder Legislativo, de convidar o presidente desta Casa de Leis, senhor Rogério César, para que possa fazer a entrega da placa à loja homenageada. Moção de congratulação. A Câmara Municipal de Una, no mês em que se comemora o Dia do Maçom, vem congratular com todos os membros da augusta e respeitável loja simbólica Fênix número 52, Oriente de Una, Espírito Santo, pela defesa dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade defendida por essa tão nobre e digna instituição. Una, Espírito Santo, 21 de agosto de 2017. Rogério César, presidente. Gostaria de convidar aqui para compor assento o ilustríssimo senhor vereador José Marcos de Moraes. Gostaria ainda de convidar o ilustríssimo senhor vereador Adriano Ornelas. Neste momento, passaremos a palavra para a mesa diretora. Gostaria de pedir a todos que compõem esta mesa diretora para que possam ser breves, sucintos, num tempo máximo de 3 minutos, para que não possamos alongar a nossa reunião. Neste momento, gostaria de passar a palavra para o venerável mestre da loja Arte e Virtude Oriente de Lagia, irmão Perílio Barbosa Leite da Silva. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, senhor Rogério, na pessoa do qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes, o vereador irmão Manuel Garcia, pela iniciativa de homenagear os maçons da cidade de Una, de região, na pessoa do qual eu cumprimento a mesa diretora. Meus queridos e amados irmãos, boa noite a todos. Ser bem breve, o irmão Ademir falou do passado, o irmão Wilson falou do presente, e eu gostaria de lembrar o futuro. Hoje é dia do maçom, mas todo dia é dia de ser maçom.
Como foi dito, nossa instituição ela é universal. Não é porque a minha loja é da cidade de Lajinha que eu só procuro fazer o bem para a cidade de Lajinha. Como maçom, eu devo procurar fazer o bem a quem precisar, não importa a cidade, não importa o país, não importa a origem, raça, cor ou credo. O maçom é aquele que está disposto a ajudar a todos, sem distinção, naquilo que precisar e naquilo que puder. Por isso, nessa noite de homenagem, os irmãos que fizeram e vão continuar fazendo muito por a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, para um futuro grandioso, assim como é o nosso passado. Muito obrigado a todos e parabéns a todos nós, maçons de todo o país. Neste momento, passaremos a palavra para o irmão Emanuel Roberto Vieira de Moraes, representando o Supremo Conselho do Grau 33. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, irmão Emanuel Garcia, que preside os trabalhos do dia de hoje, excelentíssimos senhores vereadores, veneráveis mestres das lojas que compõem a casa, excelentíssimos irmãos, amigos e todos que dedicaram a honra, nos deram a honra de estar presente nessa sessão de hoje. Gostaria de falar algumas coisas, algumas considerações sobre o dia 20 de agosto. No dia 20 de agosto, comemora-se o Dia do Maçom. Para os integrantes dessa sublime instituição, trata-se de um dia muito importante. Nesse dia, refletimos sobre o juramento que prestamos quando iniciamos na arte real. Naquela oportunidade, juramos respeito à lei e ao próximo e, sobretudo, ao grande arquiteto do universo, Criador de todas as obras. O verdadeiro maçom não possui uma causa. Sua causa é a de todos aqueles que visam a incansável construção do edifício social mais justo e perfeito. Defende a justiça contra a tirania, combate com veemência a corrupção, clama constantemente pela prevalência do espírito sobre a matéria. É nessa oportunidade, nesse 20 de agosto, que conclamamos aos irmãos a serem maçons de primeira grandeza, nunca esquecendo que ser maçom é ser amante da virtude, da sabedoria, da justiça e da humanidade. Ser maçom é ser amigo dos pobres, dos desgraçados, dos que sofrem, dos que choram, dos que têm fome, sede de justiça. É propor como única norma de conduta o bem de todos e o seu progresso e engrandecimento. Ser maçom é querer a harmonia das famílias, a formação de um edifício social sólido, com fundamento no amor fraternal, que deve ser vivenciado por cada obreiro durante sua vida maçônica. É o trabalho de constante vigilância e da prática da tolerância através dos exercícios diários. Será esse tipo de amor que unirá os povos da terra quando o lobo pastar com o cordeiro, quando os sentimentos baixos derem lugar aos nobres e os seres humanos se aceitarem mutuamente como são, sem julgamentos, sem as castas, sem preconceitos. É na busca incessante do amor incondicional, é mudar paradigmas, valores, padrões e modelos, construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna, valorizar a vida através do bom uso da inteligência, do amor e do trabalho solidário, acatar as diferenças e a pluralidade das ideias, trabalhar para a construção de uma organização mundial, baseada num só ideal, na igualdade de oportunidades, na justiça social entre os povos. Ser maçom é cultuar a dignidade humana, ser justo até mesmo para com os nossos adversários e inimigos, e não odiar a ninguém, praticar a virtude constantemente, pagar o mal com o bem,
Ser maçom é buscar incessantemente a luz, ser amigo da ciência e combater a ignorância, render culto à razão e à sabedoria. Ser maçom é ser tolerante, praticar a caridade com o fim único de alcançar a tão sonhada fraternidade universal entre os homens. O verdadeiro maçom tem a maçonaria universal como instituição séria, respeitada, admirada e consagrada como uma sociedade secreta, na qual se pratica o bem sem olhar a quem. Forja-se masmorras ao vício. Nutre-se o ideal de melhor servir a humanidade. Pratica-se filantropia na última acepção da palavra. Dignifica-se o homem, inspira-se a confiança aos obreiros. Levanta-se templos à virtude. Reúne-se em nome da sabedoria, da liberdade, da fraternidade e da igualdade em todos os povos. Exalta-se o nome do grande arquiteto do universo, que é Deus. Nesse dia, conclamo a todos os irmãos a ser maçom na verdadeira acepção da palavra, doando-se espiritualmente e vivendo em paz com sua consciência e essencialmente praticando bem à humanidade. Que desejamos bons e verdadeiros maçons. Parabéns a todos os maçons do mundo. Muito obrigado. Neste momento, eu gostaria de convidar para compor aqui a mesa diretora nosso irmão Erivelton Carvalho, venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Templários do Caparaó, número 92. Gostaria de passar neste momento a palavra para o deputado estadual, nosso irmão Israel Miranda, representando o Grande Oriente do Estado do Espírito Santo. Primeiramente, boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa, diretora, nosso irmão, em nome do nosso irmão Wellington Virgílio Pereira, afastado da nossa ordem, mas continua sendo irmão. Cumprimentar os vereadores, Rogério César, Manuel, presidente da mesa, queridos e amados irmãos, cunhadas, sobrinhos e visitantes. É uma data muito importante para a maçonaria de Una, porque no dia 27 de 5 de 1967, 16 irmãos estiveram a hombridade, e eu falo a honradez, de fundar a maçonaria no município de Una. Este sendo 8 da loja Arte e Virtude, no Oriente Lajinha, 6 da Liberdade e Luz, do Oriente de Iguaçuí, e 2 da loja própria no Humanitatem, de Manhumirim. Então isso nos deixa muito satisfeito, muito alegre, e mais eu ainda, a satisfação muito maior. Meu pai é um dos precursores e fundador da Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtude, tornando-se o primeiro venerável provisório, na qual dirigiu a loja por quase 3 anos, tendo saído daqui para tornar-se venerável de novo, irmão Pereira, em Lajinha, em 1970. Então, eu estava fazendo uma pesquisa hoje, peguei vários livros da Delta Maçônica e tive esse prazer e essa alegria em saber que aqui na Delta, aqui em Una, foi criado uma loja na qual eu vi o meu tio ser o primeiro orador da loja, que era um pastor da igreja presbiteriana, que hoje, muitas vezes você foi falar que os evangélicos são contra a maçonaria, mas naquela época não existia isso. Por quê? Eles eram pastor, foi formado em teologia, fez muito curso e era um orador de uma loja. Então a gente fica satisfeito em saber, quanto eu li hoje várias atas, o seu discernimento sobre maçonaria, o seu discernimento sobre saber o que é da Bíblia. Então a gente fica muito alegre com isso. Fiquei quase 4 horas sentado e lendo, minha esposa está de presente, então a gente fica envaidecido e alegre com isso. Só queria passar essas exposições para você e parabenizar essa Casa de Leis, em nome da minha Casa de Leis, na qual eu represento, que é a poderosa Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, do GOB-ES. Então a gente também legisla lá, a gente faz leis, a gente aprova, a gente reprova, e tudo isso a gente está aqui à disposição. Muito obrigado.
Representando o Grande Oriente do Brasil, gostaria de convidar nosso irmão Helder Luciano Teixeira dos Santos, deputado federal. Excelentíssimo senhor Rogério César, presidente da Câmara Municipal de Iuna, excelentíssimo vereador Emanuel Garcia, que preside a sessão de hoje, meus amigos vereadores, a qual cumprimento a cada um, meus irmãos maçons, cunhadas, sobrinhos e visitantes. Falar de maçonaria é o mesmo que falar do sangue que corre nas nossas veias. Eu fui iniciado em Alegre, na loja Amor e Justiça, e vim para Iuna em 1983, ou seja, 27 anos estou fazendo em Iuna, sou recebido dessa casa, o título de cidadão iunense, a qual eu falo que eu não sou de Alegre, eu sou de Iuna, Alegre eu já fui. E falar da Delta Maçônica, na qual eu me transferi para cá, que a gente chama filiar, e estou até hoje, sem tirar uma licença ou sair da maçonaria. E fui agraciado ano retrasado, sendo eleito deputado federal da loja, representando a Delta na esfera federal, que é o Grande Oriente do Brasil, que é em Brasília, na qual são 4 reuniões anuais, de 3 em 3 meses, eu vou em Brasília representar a Delta. A próxima, dia 15 de setembro agora. E lá, meus irmãos e vereadores, nós temos feito muitos contatos, tem muitos irmãos dos poderes, entendeu? Lá, que fazem parte da cúpula do governo. E, de uma maneira ou outra, eu tenho tentado buscar algum irmão desse para ajudar o nosso irmão Wellington, o nosso município de Iuna. E dizer para vocês o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil, a qual as lojas são jurisdicionadas. Em março deste ano, a maçonaria brasileira fez 150 anos, uma baita festa em Brasília, então a gente fica envaidecido de pertencer ao Poder Legislativo. Também, igual o irmão Israel falou, naquela Casa de Leis, que é o Parlamento Maçônico, fazemos, recusamos, e para dizer aos senhores, o ano passado, nós estávamos em 1.200 deputados federais dentro do templo, e foi protocolado ao governo federal, com todas as assinaturas dos deputados federais, moção de apoio a todos os órgãos federais, inclusive ao delegado Sérgio Moro, TCU e várias outras esferas. Então, é uma representatividade muito grande naquele poder instalado em Brasília. Então, eu fico assim, a minha missão é muito grande, porque o nosso ex-deputado federal é o Soeli Batista, um taxista de 85 anos, e representar um irmão igual o Soeli, com 100% de frequência, 54 anos de maçonaria, não é fácil. Eu, com meus 31, que eu vou fazer em novembro, não é fácil, mas a gente, devagarzinho, é sempre um prazer estar lá representando a Delta e a todos os irmãos aqui de Iuna. E a todos os vereadores, eu quero agradecer por essa homenagem. Como disse vários irmãos antecessores, a maçonaria fez e continua fazendo. Entendeu? É o nosso dever, fazer o bem sem olhar a quem. Ou seja, o que a Bíblia Sagrada nos prega, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa tomar conhecimento. Às vezes se reúne num templo maçônico 2, 3 horas por semana, e muitos que não conhecem, como os senhores podem prestar bastante atenção, não se abre uma sessão sem invocar o grande arquiteto do universo, que é o Salmo 133. E também, quando termina, é fechado também. Então, a maçonaria é uma coisa muito séria. Às vezes se tranca lá dentro, mas é para ajudar, muitas das vezes, até o poder do nosso município, que se encontra em dificuldade. Tudo que for para ajudar pessoas carentes ou próximo, o maçom sempre vai estar vigilante e sempre vai estar atento. É o que continha. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos vocês, vereadores, em especial ao irmão Emanuel, que é o proponente dessa casa.
Neste momento, gostaria de passar a palavra ao venerável mestre da augusta e respeitável Loja Simbólica Templários do Caparaó, número 92, nosso irmão Erivelton Carvalho, que é do Oriente de Ibatiba. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Wellington, saudando ao excelentíssimo prefeito, eu faço a saudação a todas as demais autoridades aqui presentes, aos novos vereadores, ao nosso vereador e irmão proponente dessa sessão solene, veneráveis mestres aqui presentes e autoridades maçônicas. Um sábio do século XIX dizia que o homem moderno, o homem de hoje, ele é nada mais do que um anão que fica sobre os ombros de um gigante. Ele queria dizer que, para que a gente possa viver em civilização hoje e manter vivo aqueles valores que fazem com que a nobreza do ser humano continue vivo, que a nossa civilização não caia por terra, não seja destruída, a gente tem que preservar algumas tradições que são os pilares da nossa sociedade. Então, são aqueles valores que mantêm viva a nobreza do ser humano. E é esse mesmo ideal que a maçonaria tenta preservar. Tudo aquilo que dignifica o ser humano, a sua liberdade, a igualdade de direitos e deveres entre todos, a responsabilidade e também a fraternidade entre todos, a igualdade de direitos e de deveres, a convivência pacífica, tudo isso que são valores que mantêm a nossa civilização viva, são valores que a maçonaria tenta permanecer na nossa sociedade e nos lugares onde ela está inserida. Então, quando a gente comemora o Dia do Maçom, nós estamos, na verdade, honrando a presença e honrando a capacidade que esses homens, conhecidos como maçons, têm de manter viva essas tradições que mantêm a nossa sociedade firme. Todos nós, quando vamos pesquisar a influência que a maçonaria teve na política e voltado principalmente para o bem da humanidade, a gente vai ver que a sua presença sempre foi para que houvesse o progresso. Só que não era um progresso irresponsável, um progresso hoje que muita gente chama às vezes de progressista, mas que na verdade tenta trazer a bagunça, tenta na verdade destruir valores consolidados há milhares de anos. A maçonaria, ela é progressista, mas é um progresso bem feito. A maçonaria brasileira foi a primeira instituição a lutar, por exemplo, pela libertação dos escravos, pelo fim da escravatura no Brasil. Em Ribeirão Preto, a sociedade maçônica de lá tornou aquela cidade o primeiro lugar livre da escravidão no Brasil. E a maçonaria também lutou esse tempo todo pela independência de vários países, pela liberdade, pela igualdade religiosa. A primeira igreja batista brasileira foi montada com o apoio da maçonaria para garantir a liberdade de culto e de religião, para que as pessoas pudessem manifestar a sua espiritualidade livre de preconceitos e perseguições. Então, a maçonaria, ela é uma instituição que luta para que esses valores que tornam o ser humano digno de ser respeitado como tal, possa viver plenamente em sociedade. Então, essa é a maçonaria, e a gente hoje aqui, comemorando o Dia do Maçom, a gente comemora esse ideal. Então, que possamos sempre manter a chama da maçonaria viva e que ela possa sempre atuar para o bem e para o progresso moral e intelectual da nossa sociedade. Tenho dito, obrigado a todos. Neste momento, passa a palavra para o nosso prefeito municipal, senhor Wellington Virgílio Pereira. Cumprimento o presidente dessa casa, senhor vereador Rogério César, os senhores edis vereadores aqui presentes, vereador Júlio, Arilson, vereador Miguelina, vereador Darlan, vereador
Adriano, vereador Marquinho, Paulinho, vereador Everaldo. Cumprimento de forma especial o presidente dessa sessão, o vereador Emanuel Garcia, que está presidindo essa lindíssima reunião. Cumprimento todos os veneráveis mestres, deputado federal e estadual maçônico presente, todos os irmãos, família maçônica presente. Realmente a maçonaria, o templo e a loja, o tamanho dela é de norte a sul, de leste a oeste e do centro até o universo. Portanto, ela é universal. Os princípios que baseiam de liberdade, igualdade e fraternidade permeiam de forma sistemática a nossa comunidade, de maneira que no decorrer dos anos, nós observamos uma deteriorização desses conceitos e valores inerentes a uma sociedade justa e fraterna. Nós, especialmente, estamos aqui para congratular, parabenizar todos os irmãos pelo aniversário do Dia do Maçom, dia 20 de agosto, em referência à independência do Brasil, que foi planejada a partir de 3 lojas maçônicas, em que se reuniram no ano de 1822, se não me falha a memória, no estado do Rio de Janeiro, na qual José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo, isso aí, muito obrigado. A gente vai ficando velho, perde um pouco a memória. Realmente, a partir já desse ano de 1822, no dia 9 de janeiro especificamente, contrariando uma orientação de Portugal, que determinou que Dom Pedro I fosse para Portugal, através de 2 decretos, 124 e 125, determinou que ele retornasse. Ele falou que não ia ficar. Esse dia ficou conhecido como dia do Fico, né? Então, a partir desse dia, já se planejavam até a independência do Brasil dentro de uma loja maçônica, e que se foi materializar exatamente no dia 20 de agosto de 1822, dentro de uma loja maçônica, presidida por José Bonifácio e Gonçalves Ledo, na qual foi decretado imperador do Brasil, Dom Pedro I, e nosso irmão grão-mestre, isso aí, muito bom. E materializado esse planejamento e a independência do Brasil, que efetivamente foram ocorrido no dia 20 de agosto, depois no dia 7 de setembro, que foi efetivamente declarado independência ou morte. Então, meus irmãos, sutilmente e humildemente eu venho aqui parabenizar individualmente a cada um de vocês e toda a família, porque nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos, né? Em que o grande arquiteto do universo continua abençoando, derramando cada vez mais prosperidades, né, e bênçãos na vida de cada um, sobretudo do nosso povo, porque se nós temos que começar a fazer alguma coisa, nós temos que fazer por onde nós estamos, e a partir de nós mesmos, das nossas próprias famílias, das nossas próprias comunidades, do nosso próprio município. Essa é a nossa missão. Então, gostaria de parabenizar ao tempo em que conclamo todos a participarem da gente construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, a partir do nosso município de Una. Meus parabéns à maçonaria de Una e região. Neste momento, iremos franquear a palavra aos nobres edis que se fazem aqui presente. Com a palavra, o nobre vereador Júlio Maria de Oliveira. Senhor presidente, em exercício, no caso, Emanuel, que coordena, direciona e preside essa sessão, o presidente desta casa, Rogério César, Coronel Wellington, prefeito, aos grandes mestres presentes, aos colegas vereadores, aos maçons presentes e seus familiares, convidados. Não poderia deixar de dizer parabéns. Parabéns, porque nesses poucos minutos que estamos aqui, a gente pôde conhecer um pouco da história, que às vezes nós, que não fazemos parte da parte interna, ficamos sabendo. E com isto, saber que ela
é uma questão milenar, como foi o primeiro orador passou, né, a questão milenar. Se é uma instituição milenar e ela existe ativamente até hoje, é porque ela tem fundamento, é porque ela existe para servir como foi passado para cada um aqui de nós. Não poderia, neste momento, de dizer que o homenageado hoje aqui, com certeza somos nós, vereadores, que estamos, né, sendo homenageados com tanta ilustre presença dos senhores aqui na nossa casa. Né? Pela questão de leigo do grupo, não sabia que dentro da casa existia o deputado estadual e federal, o legislativo. Ficamos sabendo hoje, acredito que alguns colegas também não sabiam. E isso também mostra a importância do legislativo, nós que estamos representando hoje. Então, com isto, com esse deputado estadual e federal que representa o legislativo, sentimos, eu, em especial, homenageado pelos senhores veneráveis desta casa. Não poderia, como disse, desejar parabéns a todos e que ano que vem possamos comemorar no dia 20 mais um ano, né, dos veneráveis e dos componentes da maçonaria. Uma boa noite a todos. Com a palavra, o nobre vereador Darlan Silva Barglini. Rogério César, presidente dessa casa, Emanuel, que preside essa sessão, cumprimentando Vossas Excelências, estarei assim cumprimentando os demais componentes dessa mesa, cumprimentando também os demais vereadores, quero cumprimentar também o público presente, todos os maçons. O maçom tem obediência, leal à lei de Deus, me corrija se eu estiver errado. O maçom faz o que é bom, ele consegue isso porque anda pelo caminho do amor e do dever, não meramente porque a lei estabelecida pelo homem ou os mandamentos de Deus o manda. Quero parabenizar, né, a todos os maçons pelo dia dedicado a vocês, né, na data de ontem, 20 de agosto. Quero parabenizar as lojas maçônicas, né, de Una em especial, pelo trabalho social que também desenvolve em nosso município. Posso citar exemplo como corrida rústica e passeio ciclístico. A todos, boa noite e parabéns a todos os maçons. Neste momento, com a palavra, a nossa querida vereadora, senhora Maria Miguelina de Lourdes Quintino. Boa noite a todos que estiverem aqui conosco. Agradecer o nosso presidente Rogelinho, o nosso prefeito que está presente e também todos os colegas vereador, nosso assessor Marquinhos, que também está aqui com nós, o nosso São Antônio Marcos Sonsim, que está com nós. Tem que agradecer todos da maçonaria que está aqui. Sabe que desde quando eu nasci, sempre ouvi falar na maçonaria, nunca eu participei, mas estarei junto com vocês, o que deve é. Sabe que Miguelina vim aqui hoje só agradecer vocês, tá? A maçonaria que está presente, agradeço todos, todos mesmo. Agradecer também o nosso Sonsim, que não pode deixar de continuar agradecendo, que é amigo, companheiro, nosso Marcos Sonsim. E desde já agradeço todos mais, muito obrigado. Neste momento, passo a palavra ao nobre vereador, senhor José Marcos de Moraes. Boa noite, presidente Rogério César, presidente em exercício hoje na sessão solene, Emanuel, prefeito Wellington, boa noite. Cumprimentar a todos da mesa, em nome do vice-prefeito Ledil Tiengo, uma boa noite. Quero parabenizar
a loja Delta e a Fênix de Una e todas as lojas aqui representadas do Estado. Parabéns a todos. A gente sabe do trabalho de cada um, a gente não participa, acho que nenhum dos vereadores aqui. Desculpa o atraso, mas o Adriano estávamos em uma missão agora à tarde. Viemos aqui prestigiar o Emanuel, principalmente o nosso amigo Dr. Marco Antônio Sonsim, que é uma honra, grau 33. Viemos homenagear ele e a todos aqui presentes. E que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, sempre em prol da comunidade, em prol do próximo. Continue nesse trabalho e que Deus sempre dê força a todos. Uma boa noite. Neste momento, passaremos a palavra ao nobre vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva. Boa noite a todos e a todas. Nosso presidente hoje em exercício, Emanuel, Rogerinho, o prefeito. Em nome de vocês, eu cumprimento a todos aqui na mesa. Sonsim, Marco Antônio Sonsim, nosso amigo, nosso procurador aqui da Câmara. A todos presentes, a todos os maçons e a todos os vereadores. Eu aqui só queria rapidinho fazer, já que é dia do maçom, foi ontem, não é isso, dia 20? Uma lembrança, porque aqui em Una, se falar de maçonaria, tem que lembrar do senhor Durandé, que é uma pessoa que foi um exemplo aqui dentro de Una como maçom, além de outros como João Miranda, seu Zé Miranda, mas eu, como menino, me lembro muito do senhor Durandé. Então, vim aqui só prestar essa homenagem a ele, em nome dele, prestar homenagem a todos vocês, maçons. Meus parabéns pelo trabalho que vocês fazem dentro da sociedade de Una e como sempre fizeram. Boa noite a todos. Neste momento, com a palavra, o presidente desta Casa de Leis, o ilustríssimo senhor vereador Rogério César. Senhor prefeito Wellington, obrigado pela presença. Emanuel, parabéns pela iniciativa. Agradecer aqui aos vereadores também que o apoiaram, aos componentes da mesa. Quero aqui agradecer a presença de todos os representantes das lojas maçônicas da região, aos maçons que estão aqui presentes e às suas esposas também. Eu só quero aqui justificar a ausência do vereador João Elias, que ele teve um compromisso, então não pôde estar com a gente, e dizer que a importância do trabalho de vocês, eu, como sou conhecido pela área social, a gente sabe o trabalho de dedicação de vocês, Pinheiro, Jefim, o grupo sempre está aí se organizando para ajudar, muitas pessoas aí que eu sei que ajudam, as esposas, Tita, e outras, não vou falar o nome de todos aqui para não ser injusto, mas só quero agradecer o que vocês fazem pela sociedade e dizer que nós, vereadores, estaremos sempre aqui tentando ajudar no que puder também e podem contar com a gente no que a gente puder, sempre estar trabalhando nesse bem que vocês fazem comum à sociedade. Muito obrigado a todos e parabéns, Emanuel, mais uma vez pela iniciativa. Parabéns a todos vocês. Bom, neste momento agora, eu vou apenas quebrar o protocolo um pouquinho aqui, seria minha fala para a gente estar encerrando, mas como a gente fez uma reunião bem breve, nós estamos aqui representados por vários veneráveis, por várias autoridades maçônicas, mas ressaltando que a maçonaria não é feita apenas por títulos, e sim por pessoas. Então, representando todos os maçons que estão compondo aqui com todos nós neste momento, eu gostaria de pedir ao nosso irmão Marco Antônio Sonsim que fizesse o uso da palavra em 3 minutos, representando todos que estão sentados neste momento nos assistindo. Pegar de surpresa só para te deixar de saia justa. Me quebrou, porque se eu esquecer o nome de alguém agora eu estou lascado.
Foi isso que o irmão pediu mesmo? Não. Então eu gostaria que os irmãos se levantassem, né? Cada irmão se levantasse e se apresentasse, começando pelo nosso irmão Nilson. Loja e grau. Nome, loja e grau. Obrigado. Álvaro Pinheiro dos Reis, loja Fênix, né, na loja simbólica, grau 3, né, e nos graus filosóficos, grau 32. Fui iniciado ao grau 32 agora, no sábado passado. Devolve para o Pinheiro, porque está gravado. Repete para ficar gravado. Nilson Francisco Pinheiro, Augusto Respeitável Loja Simbólica Fênix, número 52, grau 32. Antônio Ferreira de Almeida, grau 3, Delta Maçônica, Filho de Luz e Virtude. Ivan José de Freitas, grau 3, Delta Maçônica. Gilberto Martins de Oliveira Dias, Delta Maçônica, Filho de Luz e Virtude, 1702, grau 3. Boa noite. Adamar Neves de Moura, Delta Maçônica, Filhos de Luz e Virtude, de Una e Arte e Virtude de Lajinha, grau 18. João Batista de Assis, Augusto Hospital Loja Simbólica Fênix, 52, de Una, grau 33, mestre talado. Luiz Cândido de Freitas, nem a minha mulher Raquel não sabe meu grau. E todos ficarão sabendo agora. Eu sou da loja Fênix, número 52, grau 28 até quinta-feira, vou para 30. Serei 30 a partir de quinta-feira, se Deus quiser. E iniciei na maçonaria em novembro de 99. E sem nem assim para contar as vezes que eu faltei a reunião. E quero agradecer a todos os presentes em nome do Coronel Wellington, que é meu afilhado. Para trás aí. Paulo Francisco Machado, grau 3, Delta, Filho de Luz e Virtude. Eduardo Schecker Borrabib, fui venerável da Fênix, hoje estou na Delta Maçônica Filho de Luz e Virtude, grau 3. Diel Carlos de Oliveira, sou da Delta Maçônica, grau 3. Maurício de Freitas Montemor, sou da Delta Maçônica e grau 3. Jonathan Venturim Barbosa, sou da Delta Maçônica Filho de Luz e Virtude, número 1702, grau 7. Manuel Gomes, Delta Maçônica Filho de Luz e Virtude, grau 4. Dimas Rodrigues Campos, grau 3, Delta Maçônica, Filho de Luz e Virtude, número 1702. Jefferson Lopes Ferreira, Augusta Respeitável Loja Simbólica Maçônica Fênix, número 52, aprendiz maçom. Júlio Maria Lemos, Fênix, número 52, grau 3. Luiz Cláudio Martins, Fênix, número 52, aprendiz maçom. Sérgio Alexandre Soares, Fênix, grau 3. Maurício Dutra, da Augusta Respeitável Loja Simbólica Templários Caparaó, do Oriente de Ibatiba, iniciado dia 11 de julho de 2011, grau 28. Israel Miranda,
Delta Maçônica Filho de Luz e Virtude, número 1702, iniciado dia 12 de novembro de 1985. Grau 14. Erivelto Almeida de Carvalho, da Augusta Respeitável Loja Simbólica Templários do Caparó, número 92, Oriente de Batiba, iniciado no dia 19 de junho de 2010, atualmente grau 3. Ademir João de Andrade, sou da Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtude, número 1702, sou venerável mestre lá, sou grau 18. Wilson Rodrigues Moreira, da loja Augusta, respeitada loja Fênix 52, iniciado dia 18 de novembro de 2004 e grau 3, mestre instalado. Perílio Barbosa Leite da Silva, estou venerável mestre da Augusta respeitada loja simbólica Arte de Virtude, 1376, da cidade de Lajinha, atualmente estou no grau 18. Emanuel Roberto Vieira de Moraes, Augusta Respeitável Loja Simbólica Fênix, número 52, iniciado em março de 95, grau 33. Helder Luciano Teixeira dos Santos, loja Delta Maçônica Filho de Luz e Virtude, 1702, atualmente grau 14. Manuel, né? Manuel falou. Apenas esclarecendo para quem não entendeu, o aprendiz maçom é grau 1. Aprendiz maçom é grau 1, companheiro maçom, grau 2 e mestre maçom, grau 3. Mestre instalado é aquele mestre que assumiu a presidência da loja. Ele se torna venerável mestre e após ele largar o trono de Salomão, ele volta a ser mestre, mas instalado. Marco Antônio Salso de Oliveira, eu sou da loja Fênix, número 52, do Oriente de Una, grau 33. Gostaria aqui de cumprimentar meu presidente desta Casa de Leis, vereador Rogério César, ao prefeito municipal Wellington Virgílio, ao vice-prefeito José Oleditiengo, a todos os veneráveis que compõem esta mesa, deputado estadual, deputado federal do GOB, GOB-S, nobres colegas vereadores que se fazem presente, a todos os mestres instalados, maçons, autoridades maçônicas, as esposas dos maçons que aqui estão, as cunhadas, as filhas, os filhos, os familiares, os nossos visitantes, que muito nos honram com a presença de todos. Boa noite a todos. Bom, gostaria apenas de fazer a leitura aqui de uma breve história da maçonaria, que ela diz que ela pode ser definida por vários modos. Os próprios maçons a definem por inúmeras vezes, por diversas vezes, através de várias histórias. Os leigos também a definem por distintas considerações. Mas a ordem maçônica, ela é uma associação de homens sábios e virtuosos, que se consideram entre si, cujo fim é viver em perfeita igualdade, intimamente unidos por laços de recíproca estima, confiança e amizade, estimulando-se uns aos outros à prática das virtudes. É um sistema de moral velado por símbolos. Embora imperfeitas, essas definições nos dão a convicção de que a ordem maçônica foi sempre e deve continuar a ser a união consciente de homens inteligentes, virtuosos, desinteressados, generosos e devotados. Irmãos livres e iguais, ligados por deveres de fraternidade, para se prestarem mútua assistência e concorrerem pelo exemplo e pela prática das virtudes, para esclarecer os homens e prepará-los para a emancipação progressiva e pacífica da humanidade. Pois um sistema e uma escola não só de moral, como de filosofia social e espiritual,
reveladas por alegorias e ensinada por símbolos, guiando o homem à prática e ao aperfeiçoamento dos mais elevados deveres do homem como cidadão, patriota e soldado. Praticando o bem sobre o plano físico e moral, a maçonaria reúne todos os homens como irmãos, sem olhar sua crença e sua fé. A maçonaria é acessível aos homens de todas as classes sociais e de todas as crenças religiosas e políticas, com exceção daquelas que privem o homem da liberdade de consciência e restringam os direitos e a dignidade do ser humano. Enfim, a maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela lealdade, pela solidariedade, pela igualdade e pelo respeito à autoridade e à religião. E para que os maçons se reúnem toda a semana. Para quem não conhece a maçonaria, muitos se perguntam, por que fazer reunião toda semana? Simples. Os maçons se reúnem para combater a tirania, a ignorância, os preconceitos e os erros, glorificar o direito, a justiça e a verdade, para promover o bem-estar da pátria e da humanidade, levantando templos à virtude e cavando masmorras ao vício. Como nós dissemos aqui, e muitos podem ter dúvida, nós temos aqui hoje 4 lojas representadas, de 3 orientes. Oriente de Una, no qual compõem a loja Fênix número 52 e a loja Delta Maçônica Filhos de Luz e Virtude. Oriente de Lajinha, nós temos a loja Arte e Virtude, e Oriente de Batiba, nós temos a loja Templários do Caparaó. Nós temos aqui 2 potências, 2 lojas jurisdicionadas ao Grande Oriente do Brasil, uma ao Grande Oriente do Estado do Espírito Santo e a outra ao Grande Oriente do Estado de Minas Gerais, e 2 lojas jurisdicionadas à muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo. Eu fui iniciado no ano de 2008, na augusta e respeitável Loja Simbólica Irmão Professor Carlos Magno Rodrigues Bravo, do Grande Oriente do Estado do Espírito Santo, e hoje pertenço à Loja Fênix, jurisdicionada à muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo. Ou seja, a maçonaria, apesar de distinta potência, ela é uma só, ela é única. A maçonaria, ela vem para poder aperfeiçoar o homem. Ela não é perfeita, porque se fosse perfeita, nós não estaríamos aqui neste planeta. Então, muitos podem dizer, mas ser maçom não deveria ser perfeito? Não. Pelo contrário, porque o maçom, ele é um homem, ele é um ser humano passivo de erros, como qualquer outra pessoa. Então nós estamos na maçonaria hoje, buscando a perfeição, polindo a pedra bruta, desbastando-a, para que possamos a cada dia lapidar o nosso ser, para que possamos ser homens melhores a cada dia. Gostaria de destacar a loja Delta Maçônica Filho de Luz e Virtude, a qual nós fizemos nesta Casa de Leis a proposição para receber a homenagem no município de Una, fundada no dia 22 de maio de 1967, jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil, GOBS, com 50 anos de fundação, 50 anos de trabalhos, não só à comunidade de Una, não só ao Estado do Espírito Santo, mas em todo o território nacional e internacional. A nossa outra homenageada desta noite, Loja Fênix, número 52, jurisdicionada a muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, fundada em 3 de dezembro de 1991, 26 anos de puro trabalho para a comunidade de Una, para o Estado do Espírito Santo, para o Brasil e para todo o planeta Terra. 2 lojas de Una que hoje congregam o mesmo objetivo: fazer um Una melhor para se viver. Então, eu gostaria, em nome desta Casa de Leis,
de parabenizá-los, a cada um de vocês maçons que se encontram aqui presente, e aqueles que também não se puderam se fazer presente por outros compromissos. O nosso parabéns, o nosso muito obrigado por todo o trabalho que vocês maçons fazem à IUNA, à região, ao Estado do Espírito Santo e ao Brasil. Especialmente IUNA, nós temos alguns eventos marcantes que a maçonaria faz durante o ano. Nós temos a Corrida da Inconfidência, nós temos o passeio ciclístico, que há muitos anos vem sendo o único evento relacionado à independência do Brasil em nosso município, no qual a maçonaria não deixa se passar em branco. Temos ainda o Maçom Noel, que é realizado em dezembro, em comemoração do Natal, e inúmeros outros trabalhos anônimos que a maçonaria do município de Una faz. O nosso reconhecimento é muito pouco, mas o nosso muito obrigado a cada um de vocês, maçons de Una e de toda a região que se fazem aqui presente neste momento. Para encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao meu presidente, Rogério César, que carinhosamente cedeu a sua poltrona para que eu pudesse estar presidindo essa sessão. Meu muito obrigado, especialmente a cada um dos nobres colegas vereadores, Júlio, Arilson, Darlan, Maria Miguelina, Adriano, Marquinho, Paulinho, Everaldo, que se dispuseram em deixar seus lares, seus afazeres, para congratular com a maçonaria capixaba, com a maçonaria da região do leste de Minas também, que aqui se faz presente. Porque vocês poderiam estar em outros afazeres, mas preferiram estar aqui neste momento, para se fazer presente, em homenagem à nossa maçonaria do município de Una. Meu muito obrigado a cada um de vocês que aqui se fazem presentes. E eu gostaria de, especialmente, a todos que aqui se fazem presente, de pedir uma salva de palma a todos os 10 nobres vereadores que aqui estão por essa belíssima cerimônia. Ainda, em especial, gostaria também de agradecer o procurador desta casa, meu irmão Marco Antônio Sonsim de Oliveira, que muito contribuiu para que essa sessão se tornasse belíssima, como está sendo feita aqui hoje. Então, meu irmão, muito obrigado pelos trabalhos que realizou hoje como mestre de cerimônias e pelo que fez também durante a semana para que esta sessão pudesse ocorrer da mais perfeita ordem. Gostaria de informar que neste momento também acontece na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo uma homenagem à maçonaria capixaba. Os deputados estaduais estão congratulando com toda a maçonaria, onde se fazem presente o nosso grão-mestre e que desde já justifica sua ausência, que não pôde estar presente por estar na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nosso irmão Walter Alves Noronha, grão-mestre da grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo, e com certeza também o nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, do GOBS, se faz presente também o nosso irmão Américo, e a nossa deputada proponente, Luzia Toledo, que é a madrinha da maçonaria capixaba. Então agora eu vou passar para a mesa do presidente para a gente poder fazer o encerramento. Bom, como eu disse, é uma noite especial, uma noite em comemoração ao Dia do Maçom. Como vários oradores que já me precedeu aqui, com belíssimas falas, a maçonaria, ela está presente em toda a história do Brasil. O Brasil, ele veio através de muitos feitos da maçonaria, não só o Brasil, mas como muitos países. Eu gostaria também, especialmente, de deixar registrado que a maçonaria não é feita apenas de homens,
ela é feita de mulheres e de sua família, no qual nós temos aqui presente as nossas cunhadas, que eu gostaria que ficasse de pé, para que todos pudessem ver, as nossas cunhadas, por favor, para que todos pudessem ver e possam saber que nós, maçons, não somos nada sem vocês, mulheres. Se nós estamos dentro da maçonaria e buscando a perfeição, e vocês não estão lá com nós hoje, porque muitos perguntam por que as mulheres não fazem parte da maçonaria. Porque vocês, mulheres, já são perfeitas, lindas e maravilhosas, e não precisam buscar a perfeição. Então, em nome de todos os maçons que aqui estão, o nosso muito obrigado a vocês. Neste momento, eu faço e declaro por encerrado, perdão, meu mestre de cerimônias me lembrou muito bem aqui. Como eu disse no início, a maçonaria, ela não inicia seus trabalhos e nem encerra seus trabalhos sem antes pedir a bênção e a permissão do grande arquiteto do universo, no qual nós denominamos nosso Pai de amor e bondade, que é Deus. Como nós pedimos a permissão para encerrar, eu peço novamente ao meu irmão Marco Antônio Sonsim de Oliveira, para que possa fazer o fechamento do livro da lei, a nossa Bíblia, para que possamos, com as luzes de Deus, fazer o encerramento dessa sessão. Agora sim, declaro encerrada esta sessão de homenagem ao Dia do Maçom. Boa noite a todos, meu muito obrigado a todos que se fizeram presente e que nos acompanharam pela internet.